Fala pessoal, Otávio Augusto aqui do Lambicando e hoje vamos falar sobre a variedade da cana e a influência que ela tem no processo de produção da cachaça. Existe uma melhor cana para se produzir cachaça? Roda a vinheta aí que a gente já vai falar disso agora. Bom, essa é uma dúvida muito frequente de quem principalmente inicia no processo de produção da cachaça. Existe uma melhor variedade de cana para se produzir cachaça? Realmente vai ter uma influência significativa no processo? Vai dar uma cachaça especial de qualidade? Antes da gente falar disso tudo, a gente precisa entender os conceitos básicos da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela foi implementada aqui bem na descoberta do Brasil, então ela veio da Ásia e ela se adaptou muito bem no nosso país. Hoje o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Então o nosso solo aqui, ele se adaptou muito bem à cana-de-açúcar. Você consegue produzir cana-de-açúcar desde o Rio Grande do Sul lá até o Nordeste, nos 4 cantos do país. Então a cana, ela é considerada uma planta rústica. Ela consegue se adaptar bem em quase todo tipo de clima e solo. Então você não terá dificuldade aí na sua região de implementar a cana. Porém, existem várias variedades de cana que se desenvolveram ao longo do tempo, tanto por laboratório quanto por cientistas, enfim. Existe uma infinidade de variedades de cana-de-açúcar. Basicamente, para a produção de cachaça, você precisa do quê? Do açúcar da cana-de-açúcar. Então, é o principal elemento a ser analisado. A forma como você vai cuidar desse canavial, o manejo que você vai fazer vai ser importantíssimo para a qualidade da cachaça. Mas afinal, o que define uma variedade ser boa ou não? O que eu devo analisar? Existem vários aspectos que a gente tem que analisar. Vou citar alguns aqui, mas são inúmeros. Englobando no geral, fala-se de produtividade. Por exemplo, uma cana X ela pode ter o dobro de produtividade no mesmo terreno que uma cana Y. Então é por isso que você tem que ficar atento às variedades. Se hoje, por exemplo, nesse terreno que eu trabalho, em 4 hectares de terra eu consigo produzir, por exemplo, 10 mil litros, uma variedade talvez eu consiga produzir 15, ou alguma outra variedade eu consiga produzir menos. Então eu tenho que levar isso em conta, a produtividade. E atrelado à produtividade, tem muitos aspectos a serem analisados. Dentro desses aspectos podemos citar resistência a pragas e doenças. O mesmo terreno, tendo 2 ou 3 variedades de cana, essa variedade de cana ela pode resistir diferente de uma outra variedade. E isso está o quê? Na cultura da cana, na variedade da cana. Então essa cana ela pode ter maior resistência a pragas e doenças. Então você tem que ficar atento a isso. Fácil despalha. Quando você for cortar a cana e limpar de forma manual, tem algumas canas que são muito difíceis de retirar as palhas. Quando você vai cortar e limpar essa cana, você precisa estar fazendo a limpeza, a remoção dessas palhas, e algumas dessas canas são muito difíceis e outras já têm mais facilidade. Então é uma característica também que precisa ser analisada. Resistência a tombamentos. Tem algumas canas também que possuem uma maior resistência a tombamentos, apesar que vai depender de várias características. Essas canas mais resistentes, elas têm geralmente as raízes mais profundas ou mais quantidade de raízes. Porém, se o solo estiver encharcado, por exemplo, que é nessa época que está sendo chuvosa aqui, e essa cana ela está com uma torceira muito grande e ela está pesada, se já está chovendo há algum tempo e der uma chuva muito forte com o vento, pode acontecer. E se acontecer esse tombamento, vai dificultar um pouco, tanto no corte como no transporte, porque cada cana cai para um lado e vira uma bagunça danada. Então, se você optar por uma cana, por exemplo, que tem dificuldade, que tem mais resistência em tombamentos, vai facilitar aí a sua produtividade. Elevado teor de Brix. Como eu já disse, no mesmo terreno, com as mesmas condições, dependendo da variedade, algumas características de cana, algumas variedades, elas vão ter o teor elevado maior de açúcar. O que significa isso? Se essa cana aqui, por exemplo, consegue chegar a 25 Brix, talvez uma cana aqui do lado consiga apenas 20 Brix, com o mesmo ponto de maturação, o ápice de maturação, uma cana madura. Então, o Brix nada mais é do que uma medida no qual se mede o açúcar da cana para ter uma tabela. Então esse Brix, quanto melhor esse Brix, maior vai ser o rendimento da sua cachaça. Então você precisa entender que uma cana de qualidade, uma boa variedade, ela precisa ter um Brix considerável. Quanto melhor o Brix dela, melhor será o rendimento da sua cachaça. Exigências do solo.
O que significa isso? Aqui em Minas Gerais, por exemplo, os solos geralmente são muito fracos comparados com algumas outras regiões do país. Então, aqui tem algumas canas que elas se adaptam melhor, porque elas não exigem muitos nutrientes do solo. Mesmo o solo com deficiências, essa cana vai ter uma boa produtividade. É exemplo da RB 907515 que eu trabalho aqui. Então, para solo mais fraco, ela se adapta muito bem. Então, ela tem gomos grossos, ela vai se adaptar bem, vai dar uma alta produtividade. Porém, se você está numa região, por exemplo, que tem uma boa fertilidade do solo, você pode estar indo para outra variedade que também vai dar um rendimento muito bom. Então, tudo isso precisa ser analisado. Outra característica, brotamento, perfilhamento, o que é isso? Quando você vai plantar a cana, você tem que ver a quantidade de brotos que ela solta ali. Porque se uma cana sair muito pouco broto, o que vai acontecer? Esses brotos eles vão ser muito pouco suficientes para dar uma produtividade alta. Então uma toceira de cana, por exemplo, um pé que você plantar, que vai dar ali 5, 7, 10 canas, é muito diferente de uma cana que vai dar 3 canas, 5 canas. Então o brotamento, tanto inicial quanto da cana soca, que é quando você corta a cana pela primeira vez e o segundo ano ela vai ser uma nova cana, geralmente ela é chamada de cana soca ou soqueira, ela precisa dar o quê? Maior quantidade de brotos. Isso é uma característica que você tem que analisar. Porque se der poucas canas que vão, digamos que ter a produtividade aí do seu engenho, vão parar lá no seu engenho para a estação de moagem. Quanto mais brotamento ela tiver, maior será o rendimento desse canavial. E por último, condições adversas de clima e região. Talvez essa seja uma das mais importantes, porque apesar de algumas variedades elas se adaptarem bem em todo o país, a cana que você vai escolher para você estar trabalhando no seu terreno, ela precisa o quê? Se adaptar à sua região. O que significa dizer isso? Lá no sul tem uma variedade de cana muito boa, produtiva. Não quer dizer que lá no Nordeste ela vai ter a mesma produtividade. Então, pessoal, entendendo essas características que cada cana tem, você tem que analisar o que você considera ser boa, o que você vai abrir mão e o que você não abre mão para estar escolhendo essa variedade. Além disso, é interessante saber sobre a maturação da cana. Quando a cana está nova, ela ainda não está madura, ela está no crescimento vegetativo. E existe basicamente 3 tipos de maturação da cana. Que primeiro é a econômica, quando o teor mínimo de açúcar, por exemplo, para a produção de cachaça, o teor mínimo é 15 que a gente trabalha. Então, quando você for cortar essa cana, o mínimo que ela tem que ter de maturação são 15 Brix. A segunda maturação é a fisiológica, que é o teor máximo de açúcar. Por exemplo, essa cana aqui, vamos supor que ela consegue chegar em 24 Brix no ápice da maturação, que é da safra. Então, a maturação fisiológica vai ser o momento que ela está com o Brix máximo, ela não vai conseguir passar disso. E a terceira maturação é a botânica, quando a cana solta flores. Não é sempre que isso acontece, mas quando isso acontece, por exemplo, já está perdendo açúcar, o açúcar já está caindo o rendimento. Além disso, se você não cortar a cana quando ela está no ápice ali da maturação, ela vai começar a cair o açúcar. Se você deixar a cana para o próximo ano, aquele açúcar vai cair. Então você precisa ficar ligado nisso. O ideal da cana é cortar toda vez que ela chega no ponto máximo de maturação. Então, entendendo essa maturação, existem também variedades que elas produzem esse ápice de maturação em épocas diferentes. Vamos supor que na safra, você trabalhe 6 meses na safra aí. Você pode ter variedade super precoces e precoces, médias e tardias. O que significa dizer isso? Que elas vão chegar à sua maturação máxima nesse período diferente. A precoce, ela vai madurar primeiro, para início de safra. A mediana, como o nome já diz, que é a mais usada, no meio da safra. E as tardias no finais. O que isso vai acontecer? Ela vai chegar no ponto de maturação ideal dela nessa categoria. As precoces mais rápidas, então você trabalha com ela no início da safra. As medianas ao longo da safra, o meio da safra. E as tardias quando estiver acabando o final da safra, a safra em si. E por que eu faço isso? Porque se eu fizer isso, eu vou estar sempre trabalhando com cana madura, com o ápice da maturação. Isso vai dar um rendimento muito maior, vou conseguir muito mais produtividade, além de ser muito ganho em qualidade. Porque quando você trabalha com a cana que ela está madura, ela vai dar muitas características ali que uma cana verde, por exemplo, não vai trazer. A cana é como se fosse uma fruta. Então você precisa de entender que quanto melhor você tratar dessa fruta
dessa cana e souber trabalhar com ela, melhor será tanto o rendimento quanto a qualidade da matéria-prima. E tendo uma matéria-prima de qualidade, você tem tudo para produzir uma cachaça de qualidade. Mas vamos continuar o raciocínio. Caramba, Otávio, é muita coisa para decidir. Realmente é muita coisa, mas eu vou te falar o que eu fiz e o que eu acho que você deveria fazer se você está escolhendo a variedade que você quer trabalhar para produzir cachaça. Bom, aqui na minha região eu comecei comprando cana. Apesar de não ser uma região com essa cultura de vender cana, poucos produtores trabalham, eu comecei a comprar cana para produzir rapadura e cachaça. E eu e meu pai, nessas compras que a gente fazia, a gente ia lá cortar cana, a gente começou a identificar as variedades que eram melhores. Feito isso, o que a gente fez? A gente cortava a cana, comprava a cana e separava aquela parte boa para plantar aqui no nosso terreno. Então a gente foi fazendo uma seleção. Essas canas elas já eram das nossas regiões, digamos que dos nossos vizinhos mais próximos, então elas já estavam adaptadas a esse clima aqui, que é a minha região. Então o ideal é você ir nos seus vizinhos que produzem cana e ter uma conversa com o cara para ver se ele entende, por exemplo, qual cana ali que ele tem que é de melhor qualidade, ou você mesmo está tentando analisar ali de forma, com essas características que eu falei, digamos que empíricas, mas olhando a cana e vendo qual que tem um gomo grosso, que vai dar uma produtividade boa, uma cana que está apresentando assim todas as características positivas e está analisando para você levar ela para você plantar. O ideal é que você mesmo vai fazer essa seleção. Eu, por exemplo, fiz a seleção de umas mais ou menos 5 a 6 variedades de cana. E dessas 5 ou 6 eu vou transformar em 3. Entendeu? Então eu mesmo fiz a seleção. Eu busquei na região mais próxima quais que eram as melhores variedades, conversando com os produtores e vendo na prática e trouxe para implementar no meu terreno. Ah, Otávio, então não existe uma melhor cana para se produzir cachaça. Bom, a verdade é que não existe pesquisas ainda em laboratórios científicos que comprovam isso. Mas o que você pode estar fazendo? Tem uma cana que é muito comum de falar que ela dá uma cachaça de qualidade, que é a cana caiana. A cana caiana, ela até pode produzir uma cachaça de qualidade, mas ela é uma cana que tem muito pouca produtividade. Então, se você for analisar para produzir cachaça com cana caiana, seu negócio vai quebrar. Então, precisa você entender isso. A pessoa que fala que produz cachaça com cana caiana, ou ela está mentindo ou ela não sabe o que ela está falando. Ela pode produzir determinado lote ali e fazer uma edição especial, quem sabe. Ou o que eu faço aqui? Trabalhando com as variedades que eu trabalho, eu faço análise, eu anoto. Cana RB 90 75 15, 86, perdão. 86 75 15. Como que está reagindo? A verdade é que você precisa ser muito bom em identificar o sensorial da cachaça ali para estar comparando uma cachaça com outra. Mas isso nada impede você de estar plantando essas variedades e ver se alguma cachaça resulta em uma qualidade melhor. Você precisa ser assim, entender muito bem de cachaça. A verdade é que, por exemplo, a cana caiana que tomou um nome muito grande, ela pode sim ter essa característica. Só que a cana caiana ela não tem uma boa produtividade, como eu disse. Então, se você for analisar o perfil econômico, você não vai conseguir trabalhar com essa variedade para produzir cachaça. Quando você vai moer a cana caiana é um saco, a verdade é essa. Quando você vai cortar, ela não é boa. Então, assim, ela possui mínimas variedades que eu, por exemplo, gostaria de trabalhar com ela. Mas isso não impede, por exemplo, de eu fazer uma edição especial se eu achar que vale a pena, se é uma verdade para mim que ela tem um diferencial, e fazer uma edição especial com ela e vender como edição especial cachaça cana caiana. Tem muita mentira no mercado, tem muito produtor que fala que usa cana caiana, não tem nem um pé de cana caiana, mas enfim, isso aí é por conta de cada produtor. O que você tem que saber aqui é o seguinte: a forma com que eu vou tratar o meu canavial é muito mais importante do que a variedade em si. Feito isso que eu fiz, escolher uma boa variedade, que também é importante, a forma como eu vou tratar ela é mais importante. Porque não adianta nada eu ter uma variedade boa, mas se eu não souber tratar dela. Tudo que eu vou tratar vai dar bons frutos, vai dar bom rendimento. Então eu preciso de fazer o quê? Fazer uma capina nessa cana, fazer uma análise de solo, uma correção de solo. Se for preciso, uma adubação. Então eu preciso de estar ligado nisso, entendeu? Que é produzir uma matéria-prima de qualidade. Quando eu tenho uma matéria-prima de qualidade, aí sim eu vou ter uma boa cachaça. Inicialmente a cana é o que? É a matéria-prima. Então eu tenho que fazer de tudo para ter uma boa matéria-prima, com uma boa produtividade, para ter um bom rendimento e uma boa cachaça. Começa por aí. Feito isso, vamos recapitular aqui, né? Escolhi a variedade, fui nos meus vizinhos lá, desenvolvi a melhor cana, selecionei,
Daí um tempo eu vou fazer o quê? Uma segunda seleção, vendo o rendimento que ela está dando no meu terreno. Vou comparar uma com outra, vou estar fazendo uma segunda seleção. Isso não impede eu, por exemplo, de continuar pesquisando para trazer novas variedades para cá. Mas isso foi o que eu fiz e que deu certo no meu negócio. Então, se você está começando, a forma mais econômica de fazer isso é o quê? Eu visitar a minha região, porque a verdade é que muitos produtores acham que a melhor cana-de-açúcar ela está longe. Isso aconteceu até comigo quando eu estava começando. Eu comecei a estudar uma variedade, que é essa aqui, a RB 867515, e eu comecei a ler uns artigos lá e falei, nossa, essa cana é fantástica, eu preciso trabalhar com ela. E quando eu fui descobrir, eu tinha ela aqui no meu vizinho muito próximo, era assim, eu comecei até a rir na hora que eu lembrei disso, porque às vezes a gente acha que a cana boa está lá em São Paulo, por exemplo, eu que estou em Minas, e às vezes ela já está aqui do meu lado. Por quê? Se espalha muito rápido. Cana-de-açúcar, planta geralmente, é um que leva uma muda, é um que leva, é o que a gente chama aqui, né? Às vezes a gente dá aqui uma cana para um produtor que vai começar, então assim, se espalha muito rápido. Então assim, eu tenho certeza que você tem boas variedades aí na sua região, você não tem que deixar de analisar isso. Visite esses canaviais, faça uma análise aí para ver qual que é uma cana boa, implementa no seu canavial. Feito isso, analisa ela, vê se você consegue identificar características diferentes. Quando você vai beber a cachaça ali, você separa. Essa cachaça aqui é da cana A, essa cachaça aqui é da cana B, essa cachaça aqui é da cana C. Ah, beleza, vou começar a fazer uma análise sensorial para entender se houve diferença. Eu não consegui identificar, vou passar para o meu cliente, para o meu amigo, vou chamar ele aqui, sem falar nada com ele para ver se ele identifica. Ah, não consegui também, eu quero investir nisso. Vou o quê? Vou mandar para um laboratório para fazer uma análise mais criteriosa. Então, assim, você precisa estar entendendo como que funciona a grosso modo e qual jogo você quer jogar. Tem gente, por exemplo, que está feliz demais em encontrar uma variedade que vai dar o quê? Uma boa produtividade. Por quê? Se o cara souber com uma boa produtividade produzir uma boa cachaça, ele vai decolar. Então, pessoal, esse vídeo eu falei pra caramba, mas muitas coisas que eu precisava de falar. Era uma dúvida muito frequente. À medida que eu fui estudando e aplicando aqui no terreno, eu consegui ter essa maturidade para o meu negócio e eu acho que vai ser muito válido para você que está aí começando. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu joinha aí, compartilhar, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, porque isso é uma forma de eu saber que você está gostando e fazer novos vídeos aí para você. Tamo junto, é nóis! Ah, pera aí, bora produzir uma cachaça artesanal de qualidade. Bora mudar esse mercado, mostrar para as pessoas o potencial que a cachaça artesanal tem. Isso só depende de nós produtores, quem está começando, de quem já é. Não adianta ficar fazendo esse mimimi de que a cachaça tem preconceito. Vamos fazer um trabalho diferente. Tamo junto? Então tamo junto, é nóis.